Então, pessoal, muito boa noite. Estamos muito felizes com a presença de cada uma e cada um de vocês, especialmente nesse dia, né, de feriado. Então, tenho uma vontade aí maior de estar com a presença aqui, né? Eu sou a Aline França, sou membro da Caminhação desde 2019, então recebi esse impulso, né, do ano de fundação, né, de existência da Caminhação. Malu, que também está aqui, depois pode se apresentar, também é membro do Grupo Coração. Nós temos um Grupo Coração diverso aí, brasileiro. E a caminhação, ela é um movimento onde as pessoas integram ele, né, de maneira autônoma e muito autoral, assim, muito personalizada, né, no sentido de que cada constelação de pessoas e cada localidade tem um aspecto, né, tem uma qualidade, e a gente valoriza muito essa qualidade. Por isso que para ser parte da caminhação, a gente compartilha os sete aspectos externos, que é esse movimento fora, e os 5 aspectos internos, que é esse processo de autocultivo, tanto individual quanto do grupo, né, que sustenta as ações. Ano passado, nós fizemos os diálogos pelos 7 aspectos externos, e esse ano então está disponível no canal do YouTube da Sociedade Antroposófica, quem quiser conhecer. E este ano nós estamos falando dos 5 aspectos internos, né? Já falamos de sentido espiritual, coragem e disciplina. E agora vamos falar de confiança, e no próximo mês a gente fala de serenidade. Então, são esses os 5 aspectos internos. E quando a gente falou em confiança, a pessoa que veio assim na minha mente, assim, na hora, eu falei, gente, a gente tem que convidar a Renate, porque eu tive o grande prazer de conhecer a história de vida dela por ela, e recém eu ter tido essa oportunidade, né? Porque ela foi uma das palestrantes do nosso seminário do ano passado, e ela trouxe, né, a partilha da sua biografia, e eu tinha recém lido a biografia do... Fugiu o nome agora. Fugiu. Me ajuda, Renate. Ai, meu Deus, da Não Giroflé. sei qual foi a biografia que Pedro Schmidt. Obrigada, Luísa. Pedro Schmidt estava aqui, não sei porque estava aqui. Ah, sim, Pedro, e aí, assim, eu me emocionei muito com a biografia dele, me conectei muito, e depois saber que a Renate tinha conexão com essa biografia, assim, foi muito bonito. E escutar a história dela, né, sobre as indas e vindas, Brasil, Alemanha. Então, eu acho que ela pode nos inspirar muito com confiança, né, para seguir o nosso destino, aceitar, encontrar o destino que não traz só alegrias, traz tristezas, traz medos, traz desafio, traz o mal, né, Renate? Acho que pode ser um ponto importante de você trazer também, né? E é isso, eu quero agradecer muito a presença de todos, especialmente de você, Renate, e gostaria de convidar que você se apresentasse e trouxesse, né, essa confiança aí para nós através das suas histórias. muito obrigada, Aline, pela apresentação, pela introdução, e obrigada a todos e a todas pela presença. Fico muito honrada de ter sido convidada para esse tema, porque esse tema realmente tem muito a ver comigo, e eu acho
a confiança é um bem, né? Assim, um valor, uma fundamental para a gente conseguir conviver com as pessoas, com grupos nas comunidades, né? Quanto mais a gente consegue cultivar a confiança, mais ações positivas a gente pode levar para o mundo. Então, vou contar um pouquinho da minha biografia, mas eu quero também contar assim como eu aprendi ao longo do tempo como é que se cultiva a confiança nas crianças, né? Porque eu acredito que isso é um grande tesouro que a gente tem e se a gente consegue trabalhar e cuidar das crianças da forma que elas possam ter confiança na vida, ter confiança em si mesmo, ter confiança nas pessoas que estão ao seu redor, a gente pode fundamentar um grande potencial para que essas vidas sejam positivas e contribuindo para que o mundo fique cada vez melhor. Então, eu nasci em 1950, no sul da Alemanha, na casa da minha avó, e foi, assim, meu nascimento foi 5 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial. Então, eu me lembro, assim, nas minhas primeiras lembranças, esse ambiente na casa da minha avó, ainda com muitas conversas sobre a guerra, sobre as tragédias, sobre aquilo que esses adultos da época passaram. Mesmo assim, isso não, assim, não me lembro que eu tive medo ou eu ficava chocada, assim. Eu acho que a forma como eles contaram e aquilo que eu vivenciei como família equilibrou essas tragédias que foram vivenciadas. Minha família, assim, é uma família de músicos. Minha avó tocava piano e órgão. Meus tios, meu pai era professor de música. E então a música na minha vida, ela tem um papel muito grande. Eu acho que ela também é um veículo de sentir a presença do mundo espiritual na Terra e com isso contribuir com que a gente cria confiança que tudo o que acontece aqui na Terra tem um sentido e mesmo que a gente às vezes não perceba esse sentido no momento. Assim, um outro elemento muito importante na minha vida, na minha infância, na minha juventude, foi a natureza, né? Os meus pais, eles tinham uma ligação forte com a natureza. Meu pai, ele gostava de observar os passarinhos, ele sabia a voz de cada pássaro, pela voz ele reconhecia, sabia qual pássaro era. E muitas vezes ele levava a gente antes do sol nascer para a floresta ou para o campo e a gente ficava num lugar assim bem quietinho para não assustar os bichos e quando o sol nascia os animais saíam das tocas e os passarinhos começavam a cantar e a gente ficava nessa admiração e nessa curiosidade também, assim, em relação à natureza.
E eu acho que isso também é um alimento assim muito forte para aquilo que é, porque confiança tem a ver com fé, né? Essa palavra, eu até olhei no dicionário, né? Vem de confidere, e esse fidere no latim parece que significa fé, uma fé forte. Então, assim, a confiança é uma fé, assim, não só na gente mesmo, ou assim, uma fé no outro, mas uma fé que tudo que a gente vivencia tem um sentido e contribui para o nosso crescimento. Então, eu tive a sorte também de ser aluna Waldorf. Eu entrei na escola, na primeira escola que foi fundada por Rudolf Steiner, e toda a minha vida escolar eu passei nessa escola. E tive 5 irmãos, né? Então, uma família grande com muitas crianças, e a gente morava perto da escola. E os meus colegas, amigos da escola podiam vir em casa, assim, quando tinha aulas à tarde, então eles vinham almoçar em casa. Então eu sempre tinha convivência com muitas pessoas. E comecei a tocar violino com 7 anos, e o meu irmão tocava piano, minha irmã flauta transversal. Então meus pais, junto com esses 6 filhos, era quase uma pequena orquestra, e a gente aos fins de semana tocava junto, e isso também assim me marcou bastante. Eu fiz a faculdade de Educação Artística, de Artes Plásticas, né? Eu não fui para o lado da música, embora que na minha família a maioria são músicos realmente profissionais. E, né, assim, a partir da adolescência, quando eu comecei também a fazer esculturas e me dedicar à arte, eu me incomodei, assim, eu fiquei muito assim inconformada com as injustiças sociais que eu via que estavam acontecendo no mundo. E então eu fiquei pensando o que eu quero fazer com arte. Eu quero ser professora, eu quero ser artista, e assim para mim ficou muito forte essa vontade de contribuir através da arte para uma melhor convivência entre as pessoas, e assim ajudar com que as pessoas pudessem se desenvolver de forma mais integral e mais humano. E aí o destino contribuiu com que eu decidi assim de fazer um ano de trabalho social, e esse ano me levou para o Brasil. Na verdade, eu escrevi para várias organizações e ninguém me achou capaz de ajudar para uma questão social, porque na época quem fazia voluntariado assim nos países do terceiro mundo tinha que ter uma profissão já, uma profissão de preferência técnica que podia ajudar esses países, e a arte não era visto assim como uma ferramenta importante. Mas através de uma amiga do meu pai, eu vim para o Brasil, e eu vim para trabalhar na Giroflex, que é uma empresa de cadeiras e poltronas de escritório, cujo
iniciador e cujo diretor principal era o seu Pedro Schmidt, né, que você falou dessa biografia dele. Então, o primeiro ano que eu vim para o Brasil, eu morei na casa dele, e ele tinha criado uma creche na Giroflex e eu pude trabalhar nessa creche. E através dessa vivência e desse lugar, eu conheci o meu marido, o Paulo, que era marceneiro na Giroflex. E então a gente se apaixonou e eu tive que voltar para a Alemanha depois de um ano para terminar a faculdade, mas a gente se prometeu de, assim, não sabíamos se a gente ia casar, eu tinha 23 anos na época, e ele já 33, né? Nós temos 10 anos de diferença, mas a gente tinha essa percepção que essa relação era importante para nós, então eu voltei, depois de terminar a faculdade, e voltei de navio, porque eu pensei, talvez eu vou morar para sempre no Brasil. E então eu não queria ir de avião para chegar tão rápido aqui, mas eu queria ir devagar para me despedir do meu continente, da minha terra, que eu também amava e amo até hoje, mas assim, para chegar devagar, atravessar esse oceano e do hemisfério norte para o hemisfério sul, chegar em Santos, no porto, aonde quando nós chegamos lá era um navio polonês, um cargueiro, não era um navio para passageiros. Só tinha 12 pessoas ali, 12 passageiros, fora da tripulação. E quando nós chegamos em Santos, o porto não tinha lugar para atracar o navio, então a gente teve que esperar uns dias ancorados, e o Paulo vinha me buscar e teve que voltar para São Paulo, vinha de novo para Santos, até que eu consegui chegar. Bom, aí eu trabalhei alguns anos, assim, acho que 3 ou 4 anos na Giroflex. Nessa segunda vez não foi na creche, mas foi com jovens, porque o seu Pedro, ele queria que os menores de idade, os jovens, pudessem realmente aprender uma profissão e ter um curso vocacional também para eles perceberem qual tarefa espera eles na vida, o que eles queriam ser. E dentro desse plano, desse curso profissionalizante, ele me contratou para dar aulas de arte, dar aulas de conhecimentos gerais. E aí nós tivemos 2 filhos, e quando nasceu a nossa segunda filha, eu parei de trabalhar e fiquei um tempo em casa, e nessa época a Giroflex passou por uma crise e o seu Pedro também passou por uma crise de vida por causa da separação da doutora Gudrun, né, que era essa médica que trouxe a medicina antroposófica para o Brasil. E então esse projeto do seu Pedro de dentro da fábrica da produção industrial ter assim arte, ter cursos, ter teatro para os jovens, ter esse curso vocacional, isso ficou para trás por causa da crise do petróleo e essa dificuldade que a Giroflex passava e o seu Pedro passava na vida dele. E nessa época nós conhecemos a UTE, que estava começando
assim, fazer esse trabalho na sua própria casa, com as crianças da favela e os alunos da escola Rudolf Steiner. E aí nós decidimos de trabalhar com ela e ficamos então juntos na fundação da Associação Comunitária Monte Azul, e eu iniciei meu trabalho lá com o Jardim de Infância, e o Paulo começou a dar aula de marcenaria nesse primeiro tempo da Monte Azul. Então, assim, ao longo dos meus anos profissionais, assim, eu me dediquei muito à educação infantil, e através desse caminho, dessa convivência com as crianças, eu percebi a importância da confiança, a importância que a gente trabalha, educa as crianças de uma forma que elas possam confiar no mundo. E isso, então, eu quero falar um pouco sobre isso, né? Agora, para ir para esse tema da confiança, assim, porque minha vida é muito grande, né? Tem muitas coisas para contar, mas aí não vai dar tempo de falar do tema realmente. Então, assim, eu acho que a gente, né, como a maioria que está participando desse grupo já tem contato com a antroposofia e, e tem essa certeza que existe um mundo espiritual e que a nossa vida não é limitada à vida terrena entre nascimento e morte, mas que a nossa existência já era antes de nascer e também vai ser depois de morrer. E se a gente imagina como é o mundo espiritual, a gente pode imaginar que no mundo espiritual não tem corpos, porque não tem corpos físicos, como aqui na Terra, onde tem a matéria. Então, tudo se permeia, tudo se expande, e a gente vive assim numa unidade com todo o universo e todos esses seres espirituais desse mundo espiritual. E a gente sabe, através de Rudolf Steiner, que o nosso eu leva a nossa experiência de uma vida para o mundo espiritual, e durante essa grande viagem que a gente faz nessas várias esferas do mundo espiritual, a gente aprende com a nossa vida que nós tivemos e nasce aquela vontade de vir de novo para essa terra para melhorar aquilo que a gente não fez tão bem e continuar se desenvolvendo. Então, a gente toma essa decisão de querer encarnar, de querer vir ao mundo, e essa já é uma decisão que precisa de muita confiança, né? Porque assim a gente precisa confiar que a gente nasce numa família que vai ter pessoas que vão cuidar da gente, e então essa vinda ao mundo, ela só pode acontecer se nós temos confiança e vamos em frente, embora que a gente não sabe tudo que nós vamos passar e que não vai ser sempre só coisas boas, né? Que a gente vai enfrentar assim momentos difíceis e desafios, mas
a gente quer isso, porque a gente confia que isso é o nosso caminho para a gente poder se desenvolver cada vez mais. E quando a gente vê um recém-nascido, assim, a gente vê essa total entregue ao mundo ao redor, aos pais, ou às pessoas que cuidam, que nem sempre as crianças sempre são recebidos pelos pais, mas nem sempre os pais conseguem cuidar dessa criança, então às vezes são outras pessoas, mas de qualquer maneira, assim, essa entrega, essa dependência total desse cuidado das pessoas que recebem uma criança na sua casa ou no seu local de trabalho, no caso das creches, por exemplo. E ali, ao longo do tempo, assim, além da pedagogia Waldorf, né, onde a gente aprende e observa que essa ligação que a criança teve antes de nascer espiritual, essa abertura para tudo que está ao redor, ela traz isso para o mundo físico no nascimento e nos primeiros anos de vida, através dessa capacidade de imitar, né? Porque a criança imita imita assim, o ambiente, imita as formas que ela vê ao redor, imita os sons, porque ela se sente, ela é totalmente ligada com tudo que está ao redor, ela ainda não está fechada e separada do mundo dentro de si. Então, é como se fosse uma lembrança do mundo espiritual, onde esse ser estava unido com tudo, isso permeia e permanece nos primeiros anos de vida e faz com que a criança possa aprender as principais capacidades e habilidades humanas, que é o andar, o falar e o pensar nos primeiros 3 anos de vida, mas também nos primeiros 3 setênios da vida. E você quer falar alguma coisa, Aline? Eu não, eu estou me deleitando aqui, escutando você. Não sei se alguém quer trazer alguma coisa, só abre o microfone. Acho que você pode seguir, Renate. Tá bom. Então, junto com essa percepção e essa importância que a pedagogia Waldorf dá para essa atitude de imitar das crianças pequenas, eu conheci também a abordagem da Amy Pickler, né, que não conhecia a antroposofia, mas era uma pediatra da Hungria que estudou profundamente o desenvolvimento dos bebês durante os primeiros anos, e ela desenvolveu assim um método, um jeito de trabalhar com crianças pequenas que têm que viver numa instituição por algum motivo, mas de uma forma que essa criança não perca a confiança na vida. Porque, assim, a gente pode imaginar, e todo mundo deve ter vivências assim na sua família ou no seu âmbito de vida, de crianças que não foram, que não pôde ser cuidados pelos pais
e que então são colocados em creches ou em orfanatos, em instituições. E muitas vezes essas instituições assim têm muita troca de pessoa de referência. E com isso a criança que quer assim cultivar e sentir a confiança para um adulto, dois adultos, ela toda hora está sendo interrompido esse processo de criar confiança e separado novamente. Então a Amy Pickler ela mostrou como é importante que realmente um cuidador, ou, assim, no máximo 2 ou 3 cuidadores se revezam com um grupo de crianças e como fazer esse processo de trocar a fralda, de dar banho, de dar o alimento, você pode fazer de um jeito que, com cada gesto, você cria confiança, você reforça a confiança. Então, você não... assim, você deve... Assim, você tem que fazer tudo para que esse trabalho, que é um trabalho repetitivo, por dias, por meses, por anos, não vira rotina, mas vira realmente um diálogo, se conhecer entre seres humanos, assim, um processo de humanização, aonde então essa confiança que a criança traz naturalmente com ela, quando ela vem ao mundo, possa ser preservada e possa ser aprofundado. Então, se nós olhamos para esses pequenos seres, né, um bebê assim de poucos meses, ou mesmo 1 ano, 2 anos, espera aí, agora eu me perdi. A confiança, Renate, se tu me permite, assim, olhando para os bebês, né, tem uma relação total também com o vínculo. Então, o Isso bebê, quando mesmo. nasce, ele nasce com tudo que o ser humano precisa enquanto essência, né, enquanto sua humanidade. E então esse vínculo, esse apego, digamos assim, né, alguém, uma ou duas pessoas mais próximas, é o que vai alimentando a confiança dele ao longo da vida, né? A Isso. questão é que todos nós, todos os seres humanos, por mais que tenham sido bem cuidados, e o cuidado é, de alguma forma, amor, né? Ainda que num espaço, enfim, né? Num orfanato, como tu estava trazendo algumas imagens, assim, das crianças que não são mais cuidadas pelos pais, existe o cuidado, e se consegue um vínculo, existe amor, mas alguma coisa acontece no meio do caminho com todo ser humano que por vezes pode ser a confiança, mas pode ser algum outro aspecto, né? De alguma situação ou situações que o ser humano passa e que aquilo se quebra, né? Então, por toda a tua experiência, né? Pela tua biografia e a tua experiência também com as crianças, eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso, assim, porque isso pode acontecer, inclusive, na primeira infância, ou mais tarde, ou ainda na vida adulta, que daí a gente também tem outras formas de processar tudo isso, né? E se, e se reconectar com a gente mesmo, mas eu gostaria de ouvir até muito em função, assim, do momento atual que se vive, né? Quantas pessoas estão perdendo a confiança em si mesmas, antes de tudo, né? Então elas não É. conseguem nem confiar no outro, porque elas não se sentem seguras o suficiente consigo mesmas, né?
Então, se tu pudesse falar um pouco sobre isso, já que tu perdeu a linha, assim. Sim, muito obrigada, assim, de você trazer esse aspecto. Primeiro, ainda agora eu consegui minha linha de novo, que você me ajudou para isso, para dizer assim que cada criança e cada ser humano é uma personalidade, uma individualidade única e cada um precisa do seu tempo, né? Tem crianças que aprendem rapidinho e andam com 1 ano e poucos meses e outros demoram mais, né? Então, assim, isso que eu acho que foi muito importante, como a Amy Pickler traz isso, né? Que sempre esse momento da troca, você espera o tempo da criança e você espera que a criança possa contribuir dentro do seu momento que ela está. E você não acelera ou não exige coisas da criança que ela ainda não está madura para isso. Então, essa aceitação que cada criança é uma criança diferente da outra e que você não fica comparando uma com o outro, colocando expectativas em cima delas, mas aceita o tempo dela e sempre reforça essa autoestima, essa segurança para ela saber que ela não tem que fazer alguma coisa que ela ainda não está madura, mas ela quer fazer porque a gente espera isso dela. Então, essa calma, essa confiança, essa aceitação como cada um é. Agora, isso que você trouxe, né? Realmente, a vida traz muitos desafios e muitas pessoas não tiveram essa oportunidade nem na infância de criar essa confiança plena em si próprio, no outro e na vida também, né? Essa confiança em Deus, confiança que existe algo maior que dá um sentido naquilo que a gente vive, mesmo que às vezes a gente não consegue ver esse sentido. Então, o que eu aprendi nesses 44 anos de Monte Azul, né, convivendo com uma comunidade aonde então as pessoas convivem porque são vizinhos, porque são parentes, e a gente convive juntos porque temos um trabalho social, tem projetos, né, temos a creche dentro da favela, temos uma escola de música dentro da favela. Então, essa convivência na comunidade, eu acho que pode sanar muitas coisas. E isso também assim, lógico, tem a ver com que qualidade a gente consegue conviver ali, né? Se a gente realmente, por exemplo, assim, não promete coisas que a gente não pode cumprir, né? Que a gente, assim, nos nossos atos do dia a dia, que a gente mostra ou possa, assim, contribuir com que as pessoas criam confiança em você, né? E você cria confiança nas pessoas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho que é melhor.
eu tenho uma ligação muito forte com uma família que tem um menino que me deram como, assim, como afilhado. Então, eu sou madrinha, de um filho desse casal. Esse menino hoje é um rapaz, ele tem 17 anos, e eu acompanho ele desde que ele nasceu, e com isso tenho uma ligação forte com essa família, que é um casal que tiveram, assim, o pai, ele teve um outro casamento, teve 3 filhos, e depois teve esse casamento com a minha comadre, com o qual tem mais 3 filhos. E essa minha comadre, ela faleceu faz 2 anos agora, ou 3 anos já. Ela faleceu. Era uma família assim muito vulnerável, assim. Ela trabalhava conosco na limpeza e o pai é alcoólatra e ela faleceu com assim várias doenças que ela teve e que não teve assim possibilidade de cura. E esse meu afilhado e a irmã dele menor ficaram então na casa junto com o pai. E primeiro, assim, todo mundo falou, assim, não pode, esse pai é alcoólatra, como é que ele vai cuidar dessas crianças? E eu também fiquei preocupada com isso, mas, assim, conversando com ele e mesmo percebendo as crianças e os irmãos mais velhos, eu achei que seria melhor que as crianças continuassem lá e que eu fizesse o melhor possível para apoiar essa convivência, de uma certa forma, dando confiança ao pai, né? Assim, que ele vai se esforçar e o pai querendo também cuidar dos filhos. E, e isso foi uma experiência para mim muito forte de perceber, assim, não que o pai largou totalmente a bebida, mas assim, ele diminuiu bastante e ele se dedicou muito a realmente cuidar das crianças. Então, ele fazia comida, ele lavava roupa, ele cuidava da casa, cuidava que os filhos fossem para a escola. E o que antes ele não fazia de jeito nenhum, ele ficava só em cima da cama bebendo e assim às vezes ele era violento, assim ele era uma pessoa assim também com uma vida muito conturbada. Mas nesses anos depois do falecimento da esposa da Célia, ele ele deu uma erguida, ele deu ele fez um desenvolvimento que acho que os vizinhos perceberam, eu percebi, e a gente nunca imaginava que isso fosse possível. Sabe o que me vem, Renate, te ouvindo? É que quando a gente gera confiança no outro, isso pode chegar como um convite à responsabilidade. Então, ele percebeu que as pessoas estavam confiando de que ele era capaz de dar conta e ele, com isso, assumiu para si essa responsabilidade, né? É, Existem isso muitos mesmo. exemplos, assim, que a gente poderia trazer, alguns bem básicos, né? Quando, por exemplo, uma empresa deixa de colocar ponto para que os funcionários, enfim, saibam da sua responsabilidade, não só em relação ao horário, mas com o seu trabalho, né? Independente da hora que chegam e a hora que saem e tudo mais. Então, não sei se faz sentido aqui para o grupo, para ti, mas me veio muito isso, assim, quando a gente também confia que o outro é capaz, ele toma para si e se responsabiliza, né?
É, isso mesmo. Agora, sim, essa pergunta que você fez, né, como superar decepções, né, e como superar vivências que realmente às vezes podem ser muito fortes e que levam a você perder a confiança no ser humano ou assim no mundo espiritual também. Realmente precisa de terapia, eu acho assim, precisa. E isso que está demandando hoje em dia muito fortemente, assim, depois dessa pandemia e as vivências de perda e de falta de cuidado, falta de encontro também com o ser humano, né? Porque esse isolamento que foi necessário. Assim, a gente não sabe até que ponto realmente foi, mas com certeza até um certo ponto era necessário. Fazia com que as pessoas ficavam muito isolados e esse crescimento também das comunicações virtuais, né, da gente como agora, né, a gente está aqui conectado através da tela, que é bom, né? Possibilita a gente conversar com pessoas que moram em vários lugares sobre esse tema, mas do outro lado, se isso preenche demais a nossa vida, a gente fica cada vez mais isolado e cada vez mais desconfiado também, com medo do outro, né? Medo que o outro vai me infectar, o medo que o outro é, vai, vai me tirar minha segurança de alguma forma. Então, assim, eu penso assim numa comunidade como a Monte Azul, né? Graças a Deus nós temos terapeutas, o próprio SUS, né? Eu acho que ele também procura cada vez mais ter ferramentas e pessoas dedicadas a essa parte da saúde mental. Assim, nós, assim, Monte Azul, nos últimos anos, pudemos, com apoio da Secretaria de Saúde, abrir 3 CAPs, né? Um CAPS, que é um centro de atendimento psicossocial para crianças e adolescentes, um outro para adultos e um terceiro para álcool e drogas. Então, esses caminhos terapêuticos que sempre precisam incluir a arte, né? Porque eu acho que a arte traz as várias artes, tanto a música como a arte visual, a arte plástica, a poesia, faz com que a gente possa se conectar de outra forma com outros seres humanos e também com o mundo espiritual, com a beleza, e isso pode curar essas feridas de desconfiança, de medo, né? Medo, principalmente. Renate, eu estou aqui, agora estou no meu sítio, né? E mudei no final do ano para a cidade. Agora eu sou uma pessoa de 2 mundos. E Aham, é curioso, assim, acho muito interessante quando você trouxe a sua fala da relação com a natureza, né, na sua infância. E o quanto que eu chego aqui e foi e estava tudo sujo, né? Assim, empoeirado, porque fazia muito tempo que a gente não vinha para cá. Mas isso não me trouxe em nenhum momento esse sentimento de medo, sabe? De doença, de vou ficar doente, né?
Então, eu acho que também essa relação da confiança tem essa qualidade do ambiente, né? Então, na natureza, por mais que a gente fale de sujeira, de, né, coisas assim, a gente tem esse inconsciente assim que diz que isso é vida, isso somos nós, né? Mas quando a gente está num ambiente urbano, de concreto, que é coisa morta, tudo plástico, coisa morta, né? Com os animais que têm as doenças, né? Por exemplo, aqui a gente vê um rato, a gente sabe que o rato não tem doença, porque o rato vai comer só fruta, e, né? Assim, não está no esgoto, né? É outra relação até, né? Assim, então, o quanto que o ambiente também impacta nessa nossa construção de confiança, né? E às vezes a gente não. Eu até então assim, não tinha tomado de fato assim essa consciência, né, de quanto esse ambiente, né, do natural, da roça, né, do sertão, assim, né, que o ambiente que for, né, mais ligado à natureza, ele traz essa ligação, essa possibilidade dessa potência de nutrição da confiança de uma maneira automática, né? Enquanto que quanto mais urbanizado, e urbanizado inclui o tecnológico também, né? Que é o morto, que é o frio, que é o desconhecido, né? De fato, eu não sei como que a gente está se vendo, né? Porque aqui eu tenho um computador aqui, mas estou vendo todo mundo, mas não sei o que opera, né? Por trás de tudo isso, assim. E se a gente começar simplesmente a pensar sobre todas essas coisas, assim, a gente fica, né, num lugar de muito medo, né, num lugar de fechamento, de distanciamento, né? Então, o quanto de fato o ambiente, não só as pessoas, né, e coisas, enfim, são importantes, né, para a gente fazer esse processo que a Malu trouxe, de que se eu não estou confiando nem em mim, será que não é porque o quanto que o meu ambiente, de repente, também não está impactando nessa minha desconfiança, né? Acho muito, Uhum. muito importante isso. Eu vivenciei uma coisa, não sei se vocês também tiveram essa experiência no primeiro ano da pandemia, né? Assim, quando teve realmente isso de ficar em casa, de não sair, de a gente, o Paulo e eu, a gente nunca deixou de sair de casa para dar uma volta aqui no bairro, né? A gente mora no Jardim Maracá, que faz parte do Capão Redondo, que é um bairro popular, mas assim de casas, né? Não é de prédios. E a gente tem um parque, a gente ainda tem um pouco de verde aqui também. E o que eu achei assim muito curioso que nesses primeiros meses da pandemia a gente saía cedo para fazer caminhada e tinha outras pessoas também fazendo isso. E a gente se cumprimentava, o que antes nunca acontecia. Quando a gente se encontrava na rua, a gente não se cumprimenta normalmente. Mas, assim, nesse, né, como estava todo mundo em isolamento, acho que cada um ficava tão feliz de ver uma outra pessoa, assim, diferente. E as pessoas se cumprimentavam muito mais do que antes. Então, isso também, assim, eu achei interessante e me mostrou essa necessidade que nós temos realmente de convivência, né? A gente não consegue viver isolado por muito tempo, né? O Rafael fez um comentário aqui e queria dizer, gente, que estão abertos aqui, tá? Vou mandar mensagem ou abrir o microfone e interagir, tá? Fazer as perguntas, as colocações de vocês. Ele colocou assim: eu penso que essas relações de vínculos são essenciais para o desenvolvimento do ser humano, em especial na infância.
quando a família não confia em determinado familiar, essa pessoa acaba por ter mais dificuldade de realizar ação na sua vida, diferente daquela pessoa que percebe amplamente a confiança dos seus familiares. Não sei se você quer comentar isso, mas eu queria assim, acrescentar uma pitadinha aqui, né? Que foi algo muito salutar assim para mim e muito importante no meu desenvolvimento, quando a parteira dos meus filhos, né, eu trouxe alguma questão assim, e ela falou assim que eu descrevi uma situação que eu falei que eu fiquei muito desconfortável com a minha mãe, o meu pai. E eu falei assim, nossa, mas eu tive a percepção na hora, assim, de que eu via eu pequenininha do lado, assim, querendo aprovação. E mais uma vez não tive aprovação, sabe? E aí eu acho que tem essa importância, assim, sabe? Que a gente precisa, sim, cuidar da nossa criança e olhar para isso, mas enquanto adultos, a gente também precisa assumir que nós somos adultos, né? E, portanto, a gente tem que assumir esse lugar também de igualdade, assim, sabe? E não ficar ainda esperando a aprovação, ainda esperando a confiança, ainda esperando o cuidado, né? Porque isso teve um momento de vida muito importante, mas se a gente perdura isso a vida toda, a gente não se permite amadurecer e às vezes assumir esse lugar de ser essa pessoa responsável por cuidar de outra, porque eu ainda estou esperando ser cuidada, né? Então eu acho que aqui a gente está, né, nesse ambiente aqui de poder falar disso, né? E o quanto que é importante a gente ter essa autoconfiança, essa autorresponsabilidade, esse autocultivo, né? Essa autoconfiança, né? Quanto que a gente precisa de tudo isso para a gente poder, de fato, assumir o nosso destino, né? Os nossos encontros, sejam dentro da família, né? Pensando com filhos, mas também no que se dá de oportunidades, né? Às vezes vem uma super oportunidade, mas sempre falaram que eu não sou capaz disso, né? Sempre falaram, e a gente ainda acreditar na história que contaram da gente para a gente, né? E não começar a falar assim, não, tá bom, aquela foi uma pessoa, mas agora eu vou contar a história e vou viver, né, protagonista. Vou ser eu que vou fazer as minhas escolhas, né? Acho que Uhum. tem também um pouco de uma pitadinha assim de coragem, né? Assim, para essa confiança acontecer. Eu queria voltar no, eu queria voltar no tema que é arte, porque eu acredito que a arte é fundamental para o desenvolvimento da autoconfiança, porque a confiança, quer dizer assim, a pessoa, quer dizer, através da arte, ela vai se autoexpressar. E é uma forma de poder ser verdadeira, porque quando você faz um quadro, uma escultura, você é verdadeiro, você reflete você. Então, eu penso que é fundamental, e parabéns, Renate, por ter introduzido a arte no desenvolvimento da confiança. Obrigada, Célia. É realmente, eu acho que a arte é um grande medicamento, né? Um- um- uma grande ferramenta, tanto na educação como também nas terapias, né? Assim, para curar as ferimentas que a vida, né? Essa vivência, por exemplo, de uma desconfiança ou uma forte decepção ou uma pessoa que julga a gente de forma
errada, né, ou de forma prejudicial possa fazer para nós, né? E a arte, assim, por exemplo, tem a Paideia, né? Não sei se vocês conhecem a Paideia, mas é um projeto de teatro aqui em Santo Amaro, com jovens, com crianças também vulneráveis da periferia e assim do ensino público, que fazem um trabalho maravilhoso nesse sentido de fortalecer a autoconfiança desses jovens através do exercício de teatro. Então, é maravilhoso. E não só dos jovens, como dos adultos também, né? Assim, em qualquer momento da vida, temos essa possibilidade de virar a chave e fazer aquilo que a Aline falou, né? Agora eu quero ser eu e dane-se, né? E eu eu vou fazer aquilo que está dentro do meu plano de vida, do meu jeito de ser. Eu vou ser eu mesmo e, e muitas vezes a gente pode ter a surpresa quando isso acontece, que as outras pessoas também aprovam, né? Que essa autenticidade, ela convence mesmo, né? E a pessoa possa ter sucesso e realmente possa ser reconhecida por aquilo que faz. Eu achei maravilhoso ouvir agora essas últimas falas, pensando que sim, a arte não tem outra forma de acontecer se não for através da gente expressar a nossa verdade, né? A gente não faz por aprovação, né? Como a Aline estava falando, eu não dependo da aprovação de alguém quando eu faço arte. E é uma forma da gente se reconectar com o nosso eu, é quando nós somos verdadeiros com a gente mesmo. A gente não está preocupado se o outro vai aprovar aquilo que eu estou falando ou fazendo. Eu faço porque é o meu eu que está agindo, né? Essa autenticidade que, inclusive, o bebê, quando nasce, ele também nasce com essa autenticidade, né? Ele não tem a preocupação de não ter uma aprovação do papai e da mamãe quando ele chora, porque ele está com fome, ele está com dor, ele não sabe se expressar, mas ele está sendo autêntico, né? Então, até essa autenticidade também, assim como a confiança, é algo que o ser humano aos poucos vai, até para se sentir incluso num grupo, né, para não perder as relações sociais, para se sentir amado, ele vai perdendo essa autenticidade para não perder, então, o apego, a relação com o outro, porque acaba sendo mais importante, né? Desde ali da primeira infância, eu reprimo a minha autenticidade, mas eu não perco o vínculo com o outro, que é o que me faz sobreviver. E a gente vai levando isso ao longo da vida e vai esquecendo que a gente precisa se resgatar, né? Isso. Enquanto autenticidade, que a gente não vai perder o amor do outro por ser verdadeiro com a gente mesmo, né? A gente precisa, e é essa confiança que precisa voltar, né? Uhum. Eu achei ótima essa fala da Célia, né, que trouxe arte. Eu pensei em mim mesma, né, porque eu sempre gostei de desenhar, mas eu nunca fui incentivada. Então a minha arte é uma arte exótica, por assim dizer, né? Mas quando eu faço qualquer coisa, eu fico, gente, olha que incrível que eu fiz, que maravilhoso, né? E eu compartilho isso com os meus filhos que são pequenos, né? E aí teve uma questão na escola de um deles que eu tive que acabar lá indo interferir, mas
eu estimulei também o meu filho a de que se ele estava escutando algo que não era bom para ele, por mais que fosse da professora, ele não podia acatar aquilo, né? Então eu fiquei de uma certa forma também incentivando que ele tivesse essa confiança e coragem, né, de também de se posicionar. E aí teve um dia que ele falou: olha, se você não acha bonito, eu acho bonito. E o desenho é meu. E aí eu fiquei, Que fiz delícia, meu papel bem. que delícia. É isso mesmo. Gente, alguém quer compartilhar mais alguma coisa, trazer alguma pergunta? Eu queria compartilhar uma experiência minha pessoal, né, a partir um pouco do que trouxe Malu, né, em relação a essa questão de que a confiança pode gerar uma atitude de responsabilidade. E eu tive uma experiência nesse sentido com uma criança, justamente as minhas filhas frequentaram há alguns anos a rede pública, e tinha um grupo de crianças, né, dentro da rede pública que eram as chamadas crianças problema, né? E isso me tocou profundamente. Eu tinha acabado de fazer alguns módulos do seminário da pedagogia de emergência, né, com o Reinaldo e tal. Então, eu pensando como que eu posso contribuir também nesse âmbito. E já a pedagogia curativa e tal. Então, enfim, eu propus de fazer diversas coisas até que eles aceitaram que eu fizesse uma recriação, né, no contraturno escolar, gratuita, voluntariamente, enfim. E eu falei, pode me mandar as crianças problema, né? E o menino, que era, assim, supostamente o mais problema, né, da escola, é ensino fundamental, né, de 6, né, rede pública, de 6 a 11 anos, né? Ele chegou, tinha 9 anos, né? Rubicão e aquela coisa, enfim, incomodava todo mundo no recreio, as meninas principalmente, tá? E aí ele foi, desde o primeiro dia, o meu assistente. E ele nunca tinha sido assistente ou auxiliar de ninguém. Ele sempre estava na direção, na coordenação, enfim, sempre estava fora, né? Porque nesse âmbito escolar, ser auxiliar ou ser assistente da professora era quem mais brilhava dentro da sala. Então, ele nunca tinha tido essa possibilidade, né? E a entereza, né, a dignidade com a qual ele desenvolveu as funções de assistente, né, comigo, como ele me ajudava, e eu estruturei todas essas atividades, só duraram um mês, né, às tardes, mas ele foi sempre assim, de uma qualidade, ele se posicionou, ele se colocou de uma maneira tão bonita, que depois eu não tive mais oportunidade de fazer isso, porque veio a pandemia e fecharam as escolas e tal, mas eu não duvido, assim, eu fiquei muito contente que pelo menos durante um mês ele foi visto, né, e foi colocado num lugar digno, e ele correspondeu a esse lugar de confiança que eu dei para ele. Foi muito bonito de ver, algo muito muito significativo para mim também. Sempre me inspira muito no meu trabalho também. Confiança gera confiança. É, isso. Eu tenho muito essa experiência também com a escola de música na Monte Azul. E essa escola, nessa escola de música, a gente dá aula de violino, viola, violoncelo e contrabaixo, assim, as cordas friccionadas, né? E ela fica no centro da comunidade. Então, as pessoas, as famílias e as crianças, principalmente, eles escutam a gente ensaiar, eles escutam as aulas, assim, quando passam pelas vielas. E
Então, a escola ela é procurada principalmente por essas crianças que ficam mais soltas, que não ficam dentro de casa, mas que brincam e não tem muito cuidado, né? Então, são essas crianças problemáticas que eles se matriculam na escola de música e é tão lindo de ver quando eles começam a tocar esses instrumentos, né? O violino, né? Que tem essa postura, né? O violoncelo e que fazem um som em conjunto. Isso transforma eles realmente e nesse sentido da valorização que eu percebo, porque a criança mesmo quando toca um instrumento, ela tem que se centrar, né? Ela tem que separar uma mão da outra e se observar para fazer as coisas para realmente o som sair legal. E essa atividade eu vejo cada vez mais como uma super terapia para a autoconfiança, para adquirir a autoconfiança novamente. Renate, vou fazer uma provocação aqui, porque tem um outro trabalho seu também, que eu admiro muito, que é a Escola Oficina Social. E para mim, particularmente, o tema confiança, e especialmente motivado pela caminhação, se dá no âmbito do adulto confiar e aceitar o seu destino, né? As oportunidades, os problemas que afetam, né, a sua alma. Se você é parte do problema, você é parte da solução, né? E eu acho que você poderia trazer um pouco da sua experiência, né, com a educação, a autoeducação de adultos, para que a gente possa nutrir essa confiança, para que a gente possa levar uma reflexão para nós, sabe, enquanto adultos e aprendentes também, né? Então, não é porque a gente é adulto que a gente estagnou, né? A gente está, né, adultecendo, né? E a gente precisa ter essa confiança sempre de que vai ter um dia novo, vai ter um desafio novo, né? Vai ter uma crise nova e como né, lidar e acolher tudo isso. Então, acho que você poderia trazer algo assim para os adultos. Nós temos esse programa, eu não sei como é que se chamaria isso, que nós chamamos de Escola Oficina Social, que é, assim, na verdade, assim, todas as ações que fazemos dentro da Associação Comunitária Monte Azul para desenvolver os adultos, para tanto profissionalmente como humanamente, como agente social também, como protagonista da sua ação e da sua vida. E como já diz o nome, escola, oficina, então tem um lado teórico, um lado prático. Então, a gente oferece todo ano assim um leque de oficinas artísticas onde os colaboradores podem se inscrever para participar e também grupos de estudo e palestras. Mas uma das ações que eu acho mais que eu quero agora falar, né, porque são muitas coisas que podem ser ditas, mas é o nosso dia de integração, que a gente faz uma vez por mês. Eu falo isso porque, assim como também uma ideia para quem trabalha tanto numa empresa, ou numa escola, ou numa instituição, que eu acho uma chave de ouro. E investir um dia por mês, onde
assim, fechamos o nosso trabalho, não funciona o nosso atendimento, mas a gente reúne todos os colaboradores num local, assim, revezando, tem vários locais, e trabalhando num tema, né? Então, cada ano a gente escolhe um tema para essa integração. Esse ano a gente está trabalhando o tema da diversidade e, em cada encontro tem geralmente uma palestra, tem grupos de reflexão e também de trabalhos artísticos a respeito do tema que foi trazido. E ali se mistura todo mundo, né? Porque tem as pessoas da administração, tem os gerentes, tem os coordenadores, tem a faxineira, tem a cozinheira, e eles se misturam assim, tanto num grupão grande como nos pequenos grupos, quando a gente reflete sobre o assunto que foi trazido na plenária. E ali a gente percebe, assim, cada vez, assim, cada mês, né, que acontece esse dia de integração, tem momentos onde você percebe que isso mexe profundamente na alma das pessoas. Ou o tema tocou profundamente, ou aquilo que aconteceu no grupo, no debate sobre o tema, ou sobre no fazer de uma arte em conjunto, né? Por exemplo, uma mímica, um gesto, uma cena teatral para depois apresentar para os outros. Então, isso, assim, eu vejo, né, e percebo que isso realmente desenvolve as pessoas de uma forma integral e cada um pode colher ali aquilo que combina para esse momento da sua vida e da sua história. Não sei se querem perguntar mais alguma coisa, se ficou compreensivo o que eu falei. Eu estava abrindo o microfone justamente por isso. Nós temos ainda mais uns pouquinho menos de 10 minutos para aproveitarmos bem esse tempo. Se tem mais alguma outra expressão que gostaria de vir aqui na roda? Acho que ficou super claro. Acho que a gente passou no panorama de confiança na biografia, né? Assim, para o outro, para nós, né? Então, acho que foi um encontro muito rico. Se alguém tiver mais alguma partilha, pergunta para fazer, a gente começa a se encaminhar para o nosso encerramento aqui, bem aquecida, bem feliz. Pode falar, Célia. Então, é o seguinte, eu penso que é fundamental que o adulto lembre que ele é modelo e que quer dizer, a postura dele tem que ser o mais autêntica possível, porque a criança vai aprender a agir como copiar mesmo a postura do adulto. Então, a responsabilidade do adulto que lida com criança é enorme, no sentido de ser verdadeiro. Só isso. Perfeito. E eu acho que isso eu conecto com a última fala da Renate, né? Porque eu sou uma defensora da pausa, né? A minha primeira formação é em lazer, então eu sou essa pessoa do tempo fora da curva, né? Da importância desses momentos, né? De liberdade mesmo de escolha
escolha, né? E eu acho que hoje, quando a gente fala dessa responsabilidade, né, eu vejo o quanto que os adultos, então, especialmente os educadores, né, e mães também, têm dificuldade de pausar, e aí não quer as crianças hiperativas, não quer as crianças agitadas, mas você não sabe cultivar essa calma, sentar, tomar um chá, só ver a nuvem passar, né? Fazer nada, assim, né? Então, eu acho que, além de toda a importância do que acontece, né, nesse momento da integração, eu acho que tem essa riqueza, assim, né, dessa pausa, porque eu já trabalhei em serviços, né, que eram para crianças e assim, a gente não pode pausar nunca, porque como vai ser? Mas, pera, se a gente não cuida da gente, como que a gente vai poder, né, servir o, né? Então, a qualidade dessa importância, né, de ter o tempo do fazer, o tempo do não fazer, estar para fora, de estar para dentro, né? Mônica, você quer falar alguma coisa, querida? Gabriel, eu queria fazer uma pergunta para a Renate, né? O Steiner tem essa frase, né, da confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual, né? Então, eu queria saber se você tem alguma questão assim pontualmente relacionada a essa frase de Steiner que se refere à sua experiência na Monte Azul, se poderia compartilhar com a gente nesse sentido especificamente. Sim. Eu vou contar uma coisa, não sei se tem muito a ver, mas o que me vem na cabeça agora é que é uma vivência também bem recente e bem também um tempo atrás. Então, muitos anos atrás, eu acho que foi ainda por volta do ano 2000, 2000 e pouco, eu fiz uma oficina dentro dessa escola, oficina social de entalhe em madeira. E nós fizemos um presépio naquela época, um grande presépio, assim, com figuras, assim, feito de troncos, né? Eu peguei uns troncos aqui no parque, levei lá, e a gente ficou quase 2 anos trabalhando nesse presépio, cada um fazendo uma figura, né? O José, a Maria, os reis, o anjo, e tinha um rapaz junto que estava assim, que veio para Monte Azul com um destino muito pesado, né? Ele já foi preso, assim, não tinha pai nem mãe, foi adotado, mas depois se largou de novo e morava na rua. E ele apareceu na Monte Azul, a gente tentou acolher ele. E ele participou disso, fez um lindo José, assim, muito bonito a figura que ele fez. Ele ficou um tempo, a gente conseguiu, assim, dar um encaminhamento, mas depois, de novo, a gente se perdeu de vista e ele continuou na questão com droga, dependência, tentando sair e voltando, e vivenciando muitos momentos, até finalmente ele casou, tem 4 filhos com essa mulher e mora de novo perto da Monte Azul, e agora os filhos dele frequentam a escola de música. E ele, ele veio, assim, a gente se encontrou e a gente conversou bastante. Ele ainda é assim um ser muito assim com muitas questões, mas assim um pai super responsável e dedicado. E aí ele falou assim, lembra do presépio, né? Assim, eu falei, lembro.
Aí eu falei, a gente monta esse presépio todo ano, né? A gente monta ele na comunidade, assim, todos os anos. Ele falou, eu vi várias vezes já, eu passei aqui e mostrei para os meus filhos que foi esse José que eu que fiz, né? Então, assim, eu acho que essa confiança sempre presente do mundo espiritual, a gente sente que isso é uma realidade, né? A gente pode ter essa confiança mesmo quando a gente às vezes pensa, nossa, o que vamos fazer, né? E às vezes não tem solução, também a pessoa vai embora, procura outros caminhos, mas alguma gota sempre ficou e os destinos vão se entrelaçando e depois, de repente, você fala, nossa, isso faz todo sentido, né? Que lindo que ele viu, né? Que a gente não jogou fora essas figuras que a gente está preservando e colocando e que isso fez um efeito bonito para ele de autovalorização, assim. Acho que tem uma relação muito bonita também, né, com os encontros, né? Nenhum encontro, a gente não precisa ter medo dos encontros que a gente tem na vida, né? E o Né? quanto que não importa o que a gente faça, né? Às vezes a gente faz com uma intenção, né? Vocês só queriam ter um presépio para colocar na comunidade, né? Mas uma pessoa está se sustentando de alguma forma daquilo que vocês fazem, né? E é algo que talvez não fosse imaginado, né? Então, a gente só fazer a nossa parte, assim, né? A gente só faz a nossa parte. Às vezes não precisa ficar arquitetando muito, né? O que faz, né? É só fazer algo que encontra, né? Esse ressoar no mundo, né? No outro. Muito, muito obrigada, Renate. Ótima partilha. Acho que uma imagem bem bonita da gente finalizar. Malu, você quer trazer alguma coisa final? Não, eu estava pensando nisso. Fechamos da melhor forma possível com essa história, com esse relato da Renate, né? Então, de que forma que cada um de nós pode também contribuir para que nesse mundo hajam mais espaços de expressão artística, porque o que ele fez ali foi uma expressão artística e o quanto isso pode ter sido curativo para ele, não só no processo do fazer, mas quando depois de tantos anos ele percebeu que aquilo tinha um sentido, né? O valor que aquilo teve. Uhum. Então, a caminhação é isso, é esse convite, né? Desse espaço. E eu acho que a gente, da minha forma, eu encerro só agradecendo pela noite de hoje. E eu vou só compartilhar assim que o nosso e-book com os nossos aspectos, né, internos e externos, que vem de uma maneira assim bem calorosa também, né, bem a partir das experiências de cada um, ele tá pronto, tá na revisão final, assim, então em breve a gente vai poder lançar ele, compartilhar com vocês, né? A Uti trouxe uma imagem bem bonita, assim, ai, mas eu queria ele impresso para eu poder ler ele toda noite, assim, eu, ai, que preciosa, Uti. Ficar lendo, porque tem umas histórias muito bonitas, né? Uma delas é da Renate, escrevendo sobre confiança. Então, em breve teremos nosso e-book e o nosso seminário também, que a gente está firme aí na organização dele. Renate, quero agradecer muito a sua presença, toda a sua generosidade de estar conosco aqui hoje, todas as suas partilhas que são muito calorosas
muito importantes para a nossa caminhada. Espero que a partilha da Renata tenha aquecido e entusiasmado as ações de vocês aí no mundo e que a caminhação está aberta para acolher, apoiar, né, as iniciativas de vocês, sempre podendo a gente marcar um horário, fazer uma troca de e-mail, falar pelo WhatsApp, a gente está à disposição para apoiar as iniciativas locais. Quer trazer uma fala final, Renate? Sim, quero agradecer a presença de todos e de todas, e principalmente sua iniciativa, Aline, de criar esses encontros e dar essas oportunidades. Quero também pedir desculpas, que eu acho que de vez em quando eu dei uma viajada. E por, assim, na verdade, eu preparei de um jeito e depois foi totalmente diferente, né? Então, eu fiquei me perdendo um pouquinho, mas eu espero que pude contribuir para reflexão, né? Nada é pronto e cada um vai criando com a sua criatividade, seu contexto de vida, cada vez mais confiança, se Deus quiser. Amém. Muito obrigada, Renate. Obrigada a todos, todas aqui. Se vocês quiserem abrir para a gente se despedir aqui, vai ser muito bom escutar vocês. Tchau, tchau, queridas. Muito obrigada. Tchau, Maravilhoso. gente. Boa noite, Tchau, muito obrigada. tchau, Liel. Gratidão. Boa noite. Boa Boa noite. noite, muito Tchau, obrigada. Adriana. Tchau, Célia. Tchau. Obrigada, gente. Até mês que vem. Um beijo. Beijinho. Tchau, tchau.